Então, uma boa tarde para todos, uma boa tarde para quem vai nos assistir mais tarde, ou depois, ou agora, né? Que é incrível, mas eu estava pensando, eu estou fazendo a exposição de várias partes, né? E o bom da internet é que quem quer ver a parte 1, a parte 2, que já foi, está gravada, né? Então dá para fazer, né? Então não fica perdido, né? Até para vocês que estão aqui presencial, é só entrar na página do Harmonia e Luz, nas exposições, vocês vão poder rever aquelas para de repente lembrar, né? Lembrar do que a gente já falou a respeito da parábola dos talentos, porque eu vou continuar falando delas, né? Dela. Então, antes vamos fazer a nossa prece, vamos nos envolver ainda mais com esse ambiente que nos é preparado com tanto amor, com tanta atenção, com tanta dedicação, os nossos amigos da espiritualidade, os trabalhadores do Harmonia e Luz, o dirigente espiritual do trabalho de quarta-feira, junto com sua equipe, com todos os nossos irmãos trazidos e que fazem fila para chegar a este momento, para receberem como nós tudo aquilo que mais necessitamos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, onde quer que estejamos. Mas neste momento, em que estamos aqui neste lar de amor, graças te rendemos por termos escolhido o melhor tempo, o melhor caminho, o melhor momento para estarmos juntos hoje. Que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor continue conosco hoje e sempre. E que assim seja. Então, Parábola dos Talentos, parte 3, certo? Eu já dividi aqui certinho, vão dar 5 partes. Para a gente não ficar se aprofundando demais com muita informação, e também para a gente poder entender a parábola dos talentos, porque ela é tão importante para nós. Porque, na realidade, ela nos mostra o que realmente necessitamos fazer nas nossas encarnações, que é multiplicar os talentos que nós recebemos. E para recapitular na nossa parte 2, da outra vez que eu falei da parábola, a gente comentou sobre o entregou-lhes os seus bens, que o Senhor entregou os bens aos servos, né? E daí, então, a gente viu que a gente nasce com bens emprestados. Todos nós nascemos com bens emprestados. O corpo físico, a saúde, a família, o ambiente, tudo isso é emprestado. Nada é nosso. Nada. Até conquistarmos o que é nosso, porque a gente conquista, a gente viu também que a gente tem a capacidade de conquistar aquilo para nós, que nós vamos depois, né, ver. Tudo que temos é emprestado. Também vimos que o talento pode ser bom ou pode ser um talento amargo. Aí a gente viu o exemplo das famílias. O talento do relacionamento com aquela família, a gente aumenta a afinidade, a gente gosta mais, a gente ama mais. Ótimo, porque são famílias afins. Mas existe também aquele talento amargo, que é com aquele que de repente está ao teu lado e que não é tão afim assim contigo e que te faz com que tu te obrigue realmente a aprender a amar, apesar de. Apesar de não combinar, apesar de não aceitar, apesar de ser assim, de ser assado, de não se entender. Aí a gente vai estar multiplicando talento. Amargo? Mas precisa ser multiplicado. Depois também a gente viu que na parábola dos talentos, Jesus ensina que o Senhor entrega os seus bens em medidas diferentes para cada um. Cada um de nós recebe os talentos que a gente tem capacidade de receber. Uns mais,
outros menos, outros um só, mas tem que multiplicar esses, né? Aí também daí cheguei no final da exposição passada falando a respeito do nosso primeiro talento que recebemos, que é o corpo físico, tá? Aí então hoje nós vamos começar por ele. Vamos relembrar que a gente falou que eu também não sabia, mas quando eu era criança, que a gente brincava de alma penada e ficava com medo por causa dos fantasmas, né? Que a gente achava que alma e espírito era a mesma coisa. Eu achava. Aí depois, indo para a evangelização, a gente estudou no livro dos Espíritos que não é assim. Alma e espírito são diferentes. É a mesma coisa, mas é diferente. Por quê? Porque o que é alma? A alma é um espírito encarnado. E o que era essa alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito. Então, a diferença é que a alma é quando estamos encarnados, mas nunca deixamos de ser espíritos. Continuamos sendo espíritos. Tá? Mas não é mais a mesma coisa. Então, a gente também sabe que o espírito encarnado é a mesma individualidade anterior à encarnação. No entanto, não é exatamente o mesmo ser. Olha aí como começa a aprofundar a coisa. Como é que é a história? É a mesma individualidade da outra encarnação, mas não é o mesmo ser? Por quê? Esse ser humano que está encarnado será um alguém diferente daquele que estava no plano espiritual antes da encarnação. Vai ser diferente em cada encarnação. Em cada encarnação vai ser um novo corpo, uma nova personalidade, um novo ser, mas é o mesmo espírito. A individualidade continua a mesma, sempre. O espírito é o mesmo. Mas em cada encarnação, ele vai sendo um ser diferente, ele vai adquirindo, ele vai multiplicando os talentos e vai se melhorando. Então, ele vai se modificando, vai acrescentando coisas, vai enchendo a mala, que nem a gente fala, de coisas boas, e levando para uma próxima encarnação, para ser utilizado para o seu benefício. Aí a gente começa a evolução espiritual. Aí a gente começa a evoluir, a gente começa a crescer, a gente começa a se modificar. Ah, mas estaciona? Estaciona. E como? De repente, em várias encarnações, tu não multiplica nada. Só empata ou só enterra o talento que tu recebe. É livre-arbítrio. Mas, voltando aqui a falar, tanto assim, né, então, que são diferentes, esse alguém, tanto assim que recebe um novo nome, uma nova identidade, as novas digitais, nunca é o mesmo. Mas o espírito é. Mas aqui a nova personalidade não. E é essa aqui que nós vamos novamente, como é que eu posso dizer, captar novos ensinamentos, novos conhecimentos, nos modificar, né, para crescer e nos melhorar a cada vez mais. Mas isso é internamente, né? O corpo serve de ferramenta para isso. Olha só, o novo corpo físico, talento emprestado, é a oportunidade de construção desse novo alguém. Se não tivermos o corpo físico, como é que nós vamos fazer? A gente não vai poder passar pela experiência reencarnatória. Eis a importância dele, e que às vezes a gente não dá essa importância, que a parábola dos talentos está nos dizendo para dar, porque ele é o primeiro talento que a gente recebe, e todos nós recebemos. Ah, mas como é que eu vou multiplicar esse talento? Cuidando dele. Não levando ele para o plano espiritual todo baleado, devolvendo baleado, mal cuidado. As doenças, meus amores,
Se não são resgates, são imprevidências nossas do mau uso que a gente faz do corpo aqui. Muita coisa que acontece com o nosso corpo, muitas doenças, são ocasionadas pelo nosso mau uso do nosso livre-arbítrio, em escolher coisas, né? Ah, mas o físico, às vezes vai comer demais, bebe demais, faz o que não deve. Não é verdade? Tem os vícios. Ixi. Fora que os sentimentos e os pensamentos ocasionam também lesões no físico. Não é só o que a gente põe para dentro da boca, é o que sai da boca da gente também que faz mal. É o que a gente põe para fora também faz mal. Então, olha só, a alma diz respeito à personalidade que surge na encarnação. Em cada encarnação nós vamos ter uma nova personalidade, nós vamos ser uma pessoa diferente. Mas o espírito é o mesmo. Por quê? Porque a individualidade é o espírito. A personalidade que se constrói durante a encarnação chamamos de alma. Eis aí, então, a diferença entre alma e espírito. Bem definida para nós, ainda bem. Também nos diz assim, ó, alma diz respeito ao ser durante a encarnação. E este não é absolutamente a continuação daquele que existia lá no plano espiritual. A nova família, a genética, o novo corpo, as experiências do ambiente, porque cada ser nasce num ambiente diferente e cada um vai ter valores, até fisicamente, gente. Nós aqui do Sul, a gente não aguenta o calor do Nordeste. O nosso físico não aguenta. Assim como quando eles vêm para cá, eles morrem de frio. Eles não admitem, meu Deus do céu, 20 graus, tá caindo neve. Para nós, 20 graus tá bom. Por quê? Cada um modifica. Cada lugar então cada um vai conforme tem que ser mesmo. Ó. As vivências infantis, até os 7 anos, a gente consegue colocar tudo que se precisa, né? E a criança capta tudo. Né? Nós também conservamos dentro de nós todas essas vivências que a gente teve na nossa infância. Então, para ver como isso vai modificando cada um de nós, vai nos dando a individualidade de cada um de nós, né? Então, tudo isso forçam e determinam uma nova identidade a esse alguém em construção, porque nós somos sempre em construção. Enquanto não atingimos a perfeição, nós estaremos em construção sempre, né? Como individualidade, não perde as aquisições conquistadas durante o processo evolutivo, construído em seu passado. No entanto, estas permanecerão momentaneamente compactadas para oportunizar o estabelecimento de novas experiências. Olha a perfeição que é. Todas as experiências e conquistas das outras vidas, nós não perdemos nada. Elas ficam armazenadas na nossa memória espiritual para que a gente possa ter aqui, ó, oportunidades de estabelecimento de novas experiências. Mas acontece com todo mundo algo que nos mostra que a gente já tem conhecimento de outras coisas que a gente não aprendeu aqui. Por exemplo, quantas vezes a gente pode, de repente, começar a ler alguma coisa e dizer, bah, mas isso aqui parece que eu estou lendo agora. Parece que eu já li isso aqui. Parece que eu já estudei isso aqui. Parece que eu já vi isso aqui. Parece que eu já passei por isso aqui. Isso são as nossas memórias espirituais guardadas. Assim é com as pessoas quando a gente encontra alguém. Tu nunca viu aquela pessoa da tua hora e diz, nossa, que saudades. Eu não conheço aquela pessoa e eu sinto saudade dela. Então, quer dizer, é uma ligação que eu tenho da onde? Não é dessa vida. É de outra. Fica tudo registrado dentro das nossas memórias espirituais. A gente não perde nada disso, que é o verdadeiro tesouro que a traça não corrói, os ladrões não roubam. Que é o espiritual. O conhecimento também nós guardamos.
Até tem aquela senhorinha que estava com 90 anos e queria se formar em medicina, né? E dá a riam dela, mas tu, com 90 anos, tu não vai nem conseguir medicar, né? Vai conseguir trabalhar. Ela disse, mas o que eu aprender na faculdade eu levo para a próxima encarnação. Na próxima que eu vier, eu já estou sabendo como fazer. E é verdade. O conhecimento ela não perde. O que ela aprendeu, ela não perde. A gente não perde, gente. Por isso que a gente pode modificar e acrescentar coisas na vida da gente, na mente da gente, até o último momento que a gente estiver aqui. Não é coisas, nem títulos, nem vaidades. É conhecimento intelectual e moral. Esses a gente não perde. Esses ficam com a gente. Tá? Então, todavia, o surgimento de uma nova personalidade confere uma vida totalmente única. Nascemos aqui, essa aqui é a vida que nós estamos tendo agora, certo? Única, no momento. Ela, então, tem um início e vai ter um fim. Isso é certo para todos nós. Por isso que, graças a Deus, temos o conhecimento da doutrina espírita, que nos mostra e nos prova que a morte é uma passagem. Mas o que nós estamos vendo aqui, e quero salientar que nós vamos ver aqui nesse texto agora, é que não podemos banalizar a morte como algo, é simples. Não é. Certo? Não é. É algo que a gente tem que respeitar e se preparar para que as coisas aconteçam da melhor maneira. E nós podemos fazer isso. Porque a gente sabe que isso vai acontecer. É a única certeza que temos. Qual é a outra certeza que a gente tem? Não, nenhuma. As coisas podem se modificar. Agora que a gente vai morrer, essa ninguém foge e nem muda. Esse corpo, esse talento, nós vamos devolver. Esse sim, sempre vai ser devolvido, como todos os outros. Tá? Então, diz assim, esse início e fim, chamamos esse fenômeno de existência. Porque agora eu vou dizer uma coisa para vocês que eu demorei para entender, mas agora eu vou tentar explicar e espero que vocês entendam também. Vida, nós só temos uma e essa a gente não perde nunca. Que é a vida que Deus nos deu quando Ele nos criou simples e ignorantes. Essa a gente não perde nunca. Então, vida realmente a gente tem uma só e vai ter sempre essa vida eternamente. Existências, nós temos várias e várias e várias, até a gente chegar à perfeição. Porque são existências. A gente nasce, a gente morre, a gente renasce ainda, a gente progride sempre, tal é a lei. Essa frase está escrita na lápide de Allan Kardec na França. E ela é referente, ela é atribuída a ele. Ele pensou e ele disse essa frase. E ela representa muito bem o pensamento espírita, né? Refere-se ao eterno encerrar e recomeçar do processo evolutivo, que vai ser sempre assim. Vai nascer, vai morrer, vai renascer, até progredir. Tá? Olha, por isso que talvez a experiência emocional da morte, porque, gente, não é só o corpo físico que desencarna, que morre. Nós temos o corpo espiritual, nós temos o corpo emocional, nós temos o corpo mental, que a gente sabe, se a gente começa a estudar os corpos energéticos que nós temos em volta de nós, e todos esses são desligados quando a gente morre. Então, não é só um simples sai da carne, entra na carne, volta para a carne. Não é só isso. É algo muito, muito, muito forte e que precisamos nos preparar para isso. Como? Cuidando do nosso corpo, valorizando esse corpo que a gente tem.
esse físico que a gente tem. Porque muitos espíritas tentam minimizar essa vivência dizendo que é meramente uma passagem. Ah, a morte é só isso. Não. Porque também a gente sabe que a experiência de morrer não acontece apenas na vida física, aqui para nós. A gente experimenta esse mesmo morrer no plano espiritual quando a gente vai reencarnar. André Luiz fala isso. É a mesma coisa que acontece quando tu tá lá te preparando para reencarnar, que teu espírito está se miniaturizando. Isso, aquilo ali tudo é uma morte. Tu tá morrendo para nascer naqui. É a sensação igual. Por isso que é tão importante. No livro Missionários da Luz, que eu tentei achar lá atrás e não achei, que estava na biblioteca, acho que deve estar emprestado, o André Luiz nos fala toda a preparação de reencarnar do Segismundo, que é desde o que acontece célula por célula, tudo, é muito minucioso o trabalho. E esse mesmo trabalho é feito quando a gente começa, o nosso corpo começa a chegar a hora de desencarnar daqui, né? Daqui para lá, e o nosso corpo começa a ser desligado do espírito. Então não é uma coisa simples a gente simplesmente dizer, é simplesmente uma troca de vestimenta. Não, é um processo muito, muito importante para nós também. Tá? E também, olha só, quem quiser e quem gostar de saber um pouquinho mais a respeito de desligamentos, de como é feito, aquela coisa toda, neste livro do André Luiz também, Obreiros da Vida Eterna, ele é todo desenlaces. São histórias de desenlaces que o André Luiz presenciou, de o que acontece, como é que é a preparação, a ligação de outras famílias, é todo ele assim, é todo ele de casos assim. Desligamentos dolorosos, desligamentos felizes, desligamentos, né, forçados, tá aqui tudo aqui bem explicadinho, como o André Luiz nos fala. Né? Então, para a gente ver como isso é muito importante. E quando a gente desencarna, que a gente larga do corpo, que o corpo fica aqui, que é o nosso talento que foi nos dado, na parábola dos talentos, ele entra como, ele corresponde como a devolução do talento emprestado. E vai ter responsabilidades com o que a gente fez com este talento também. Tá? Se usou bem, tinha saúde? Tinha. Usou bem? Aí nós vamos ver, né? Fortaleceu, cuidou, mas eu tinha minhas limitações. Mas conseguiu passar pelas tuas limitações? Muitas vezes, que nem a gente já viu o caso aqui, por exemplo, tu vem com o talento da saúde. Como é que tu multiplica a saúde? Multiplicando para a saúde espiritual. Então, se tu não precisa te preocupar com a saúde física, tu pode, então, começar a pensar na tua saúde espiritual, na tua saúde emocional, né? Isso é progredir. Aí, então, nós vamos começar a nossa próxima fase da parábola, que é a cada um segundo a sua própria capacidade. A gente sabe que o Senhor, na parábola, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E ausentou-se do país imediatamente. Então, ele deu para cada um, né, segundo a sua capacidade. Aí, o início da lição é que nos diz que nós não nascemos em condições iguais. Nenhum de nós nasceu com condição igual ao outro. Né? Existem diferentes níveis evolutivos.
e variadas capacidades que são o resultado das encarnações anteriores, constituídas de experiências e aquisições diversas, conforme a idade evolutiva e as conquistas pessoais alcançadas. Cada um de nós tem o seu passado. Cada um tem suas conquistas. Cada um está num degrau de evolução. Como é que a gente pode julgar o outro, então? Por isso que não devemos julgar ninguém. Por isso que o próprio Chico Xavier sempre disse: não devemos julgar ninguém de jeito nenhum. Porque a gente não sabe do passado espiritual de ninguém, nem do nosso. Como é que a gente vai se achar na capacidade de julgar alguém? Quando que, de repente, a gente está julgando alguém que, na realidade, é muito mais evoluído que a gente. E a gente está achando, pelas nossas lentes pequenas, né, a respeito do que está acontecendo no momento. E a gente nem imagina que aquela pessoa que, de repente, a gente julga tem um passado espiritual muito proveitoso. E a gente está ali metendo o dedo na ferida porque ele está ali passando por um problema e a gente não olha para o nosso, né? Como é que é? A gente olha a trave no olho do outro e não vê o poste, que é mais ou menos assim, né? O argueiro no odor, mas não vê o poste que tem da gente, quer dizer, a gente tá, né? A gente olha a vida dos outros, olha. Ninguém nasceu com condição igual. Ninguém. Se cada um de nós olhássemos e cuidássemos do nosso quadradinho, que nem diz o meu filho, o mundo seria outro. Realmente. Seria outro. E só se encontrassem para se ajudar, né? Para dar uma força. Ó, tu não tem isso, eu tenho, te empresto. Sabe aquela coisa da cooperação? Quem sabe no futuro, né? A gente sabe disso, né? Jesus, então, nos ensina nesse ponto da parábola que nascemos com capacidades diferentes na viagem da Terra. Não adianta a gente querer julgar, até aqueles lá que estão promovendo a guerra. Não adianta julgar, não adianta ficar com raiva, não adianta ficar revoltado, é pior, porque além de tudo a gente está se ligando nessas energias negativas. A gente tem que fazer o contrário, manda luz. Como é que eu vou mandar luz para aquela gente? Manda luz. Duvido que alguém ore pelos que fazem a guerra. Ninguém ora por eles. E eles precisam de oração também. Eles precisam de luz também, porque senão eles não vão acordar nunca. Ah, mas não vão acordar. Bom, mas pelo menos a gente faz a parte da gente, a gente se liga às energias positivas. A gente faz um bom uso do talento que a gente tem, que é a sensibilidade que a gente já tem, graças a Deus, de pensar mais no positivo do que no negativo. E isso a gente sabe, é uma lei de ação e reação, gente. Quanto mais a gente ouve, quanto mais tu te liga no negativo, tu atrai. Tá? Então, meus amores, como já chegou a hora, nós vamos continuar então na quarta-feira que vem. Só para encerrar este nosso texto, os espíritos renascem aos milhões no planeta. E mesmo dentro de uma família, observaremos que são diferentes os potenciais das capacidades individuais. Mesmo dentro de uma família com 10 filhos, criados pelos mesmos pais, nascendo da mesma maneira, cada um é diferente um do outro. E todos os filhos de Deus são assim. Todos nós somos assim. Então não podemos julgar, cada um de nós recebeu os bens, os talentos, conforme a nossa capacidade. É isso que nós estamos falando e vamos continuar falando então na próxima parte da parábola. Uma coisinha só para encerrar que eu queria falar com vocês que eu fiquei pensando. Tem um elemento essencial à vida nossa e que os outros procuram nos outros planetas, e se tem aquele elemento, é sinal que tem vida,
que existe, que transcende os dois planos, material e espiritual. Porque também é usado esse mesmo elemento no plano espiritual, da mesma maneira, para as mesmas coisas. É a água, gente. Eu achei isso aí a coisa mais linda quando eu escutei isso. Eu digo, mas é verdade. A água é a base da vida aqui na Terra, nos outros planetas, porque quando vão procurar se tem água, é sinal que tem vida. Não é verdade? E no plano espiritual. No plano espiritual, a água é remédio, a água é para matar a sede, a água é para limpeza, é tudo como nós usamos. E é o mesmo elemento. É o mesmo. Uma brincadeira que ele fazia, que a água era um líquido precioso por excelência. E é verdade. Não sei onde é que ele deu isso. Mas é isso, é precioso por excelência. Por quê? Porque ele é dos dois planos, tanto material quanto o espiritual. E ele é usado para tudo. Então, olha que coisa. E eu escutei isso, eu não lembro onde foi na internet, mas foi uma das palestras que eu escuto. Eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, uma coisinha tão, né, tão, que a gente às vezes nem, é que nem o ar, né, a gente não dá importância, mas fecha as narinas para ver se não dá importância, né, mas é algo tão importante pra gente, e a gente não, nem... A água é vida. Sim, é vida, se não tem água, não tem vida, e é tanto aqui como lá, né, então, olha, Deus é maravilhoso, né? Ó, até esse trovão, tudo, né? A falta de água, né? Então vamos encerrar, gente. Vamos agradecer mais uma vez por estarmos aqui. Vamos, então, pedir para que os nossos trabalhos, os nossos tratamentos físicos e espirituais, agora ao passarem a sala do passe, possam ser encerrados, terminados, finalizados, para que possamos nos sentir melhores do que quando aqui chegamos. E também possamos levar aos nossos lares todas as bênçãos que aqui estão sendo despejadas sobre nossas cabeças. Obrigado, Senhor, por tudo, hoje e sempre. E que assim seja. E veio.